Saget tinha só 32 anos quando se aplicou para trabalhar como professora no pensionato von Neuwelk. Isso aconteceu em 1845 na Latívia. Ela era inteligente, bonita, atraente e, no geral, querida pelos funcionários e pelos alunos. Mas o mais estranho é que só com 32 anos ela já tinha sido empregada em 18 outras escolas e essa era a 19ª. Mas por que uma mulher tão atraente, inteligente, querida como ela teria sido demitida de outros 18 internatos para ter que se aplicar para um novo? O que tinha de errado com ela? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo para vocês. Se vocês puderem, deixem o like aí para me ajudar com o engajamento dos vídeos e também se inscrevam no canal, me sigam nas outras redes sociais. Sempre mandem temas tanto nos comentários quanto lá no Instagram, que eu sempre tô pegando os temas que vocês mandam pra fazer aqui os casos no canal. Mas agora, sem mais enrolação, bora pra história. A Emily conseguiu ser admitida como professora nesse internato. Afinal, ela tinha... Lá vem a área. Afinal, ela tinha um currículo muito bom, não tinha nada que impedisse ela de trabalhar lá, ela tinha uma reputação impecável, então os diretores da escola acharam que seria pertinente que ela se tornasse a nova professora desse internato só para garotas. Mas logo ficaria bem claro para todo mundo o motivo dela ser demitida tantas vezes. Quando ela estava dando uma de suas primeiras aulas para uma sala de cerca de 30 garotas, ela começou a escrever com um giz na lousa, então ela estava de costas para as meninas, ela pegou o giz, começou a escrever a matéria do dia, e enquanto as meninas estavam sentadas nas carteiras delas, olhando para a lousa para ver qual seria o tema da aula, elas perceberam que tinha uma outra pessoa do lado da Emily. Só que não era uma outra pessoa qualquer, essa outra pessoa era exatamente igual a ela. Com algumas poucas diferenças, parecia que essa outra pessoa era mais clara, parecia que a pele dela era meio transparente, e ela estava fazendo os exatos mesmos movimentos que a Emily. Então, quando a Emily escrevia no quadro, essa outra pessoa que estava do lado também escrevia exatamente da mesma forma. Ela parecia imitar tudo que a Emily fazia. Tava fazendo alguns gestos como se fosse para zombar de fato o que ela estava fazendo ali na lousa. As meninas ficaram muito assustadas e uma olhou para a outra se perguntando se as outras também estavam vendo aquilo que elas estavam vendo, e todas concordaram que sim. Quando a Emily viu que estava tendo um burburinho ali atrás, ela se virou para perguntar o que estava acontecendo e as meninas disseram: "Tem uma pessoa do seu lado exatamente igual a você." Mas quando a Emily olhou pro lado dela, ela não viu absolutamente nada. Ela imaginou que talvez as meninas tivessem imaginado alguma coisa, que elas estivessem até tentando pregar uma peça nela, afinal eram os primeiros dias de aula da professora. Então ela meio que pediu pra todo mundo ficar quieto e continuar a aula como se nada tivesse acontecido. Mas o problema é que depois desse primeiro avistamento, essa gêmea da Emily foi vista várias vezes. Um dia, quando a Emily estava almoçando, sentada em uma das mesas sozinha, foi avistada uma gêmea exatamente idêntica a ela, sentada do lado dela e imitando os mesmos movimentos. Só que a gêmea fazia os movimentos como se ela estivesse comendo, e é óbvio que não tinha uma comida na frente dela. Ela só fazia esse movimento de colocar algo na boca, como se ela estivesse comendo ar. É claro que as pessoas começaram a se afastar da Emily. A Emily parecia não perceber que aquilo estava acontecendo e até negar que tivesse alguma coisa. Uma vez, quando a Emily estava ajudando uma das garotas a se vestir para um evento que ia ter na escola, essa gêmea apareceu de novo. E logo vocês vão entender o que é isso. A aluna, quando de repente olhou para baixo e viu duas Emilys arrumando o vestido, ela simplesmente desmaiou de susto. Mas esses não foram o avistamento mais famoso que aconteceu. O mais famoso foi quando ela estava dando uma aula de jardinagem para cerca de 42 garotas. Então existiam duas turmas diferentes naquela escola. Tinham as turmas das meninas que estavam fazendo aulas de jardinagem e a turma das meninas que estavam fazendo aula de costura. A Emily era professora das duas salas, mas as aulas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então a Emily estava do lado de fora, cuidando do jardim com algumas das meninas, enquanto tinha uma supervisora na outra sala, acompanhando as meninas que estavam aprendendo costura. E elas estavam meio que se revezando. As meninas que estavam dentro da sala costurando estavam bem focadas no trabalho delas, e quando elas olhavam para a janela, elas conseguiam ver a Emily que estava fazendo a jardinagem lá fora. Ela estava sentada ali no jardim. Mas de repente, a Emily entrou na sala e se sentou na mesa da frente para acompanhar a aula de costura. A princípio, elas acharam estranho que ela tinha entrado e sentado, sendo que ela estava ali no jardim e elas acabaram de ver ela ali. Mas o mais surpreendente foi quando elas olharam pela janela e viram que a Emily continuava sentada no jardim.
Quem era aquela pessoa que estava na sala de aula? Nesse dia, apesar de todo o burburinho e do susto que elas tiveram, elas decidiram que elas iam tomar alguma atitude. Elas precisavam entender quem era essa pessoa, porque essa gêmea da Emily não falava, não demonstrava sentimentos, ela simplesmente existia, ela ficava sentada ali. Então, um grupo de amigas decidiu ir até lá na frente e tentar tocar nessa entidade ou tentar falar com ela. Quando elas tentaram perguntar algumas coisas, ela simplesmente não respondeu. Ela só balançava a cabeça dizendo sim ou não, mas não falava de fato. E aí quando elas esticaram a mão para tocar nessa segunda Emily, elas perceberam que a mão delas atravessava essa entidade, mas elas sentiam como se fosse uma teia de aranha ali. De acordo com os relatos, 2 das alunas se levantaram e se aproximaram da gêmea, e sendo bastante corajosas, estenderam a mão e a tocaram. Elas disseram que se parecia com a Emily em todos os aspectos, exceto quando elas passaram as mãos pela entidade. Elas disseram que parecia vazio, como o material de que são feitas as teias de aranha. É claro que aquela situação era muito estranha e absurda, então quando a Emily de fato voltou para a sala de costura, as alunas não deixaram ela escapar. Elas perguntaram o que estava acontecendo. E a Emily ficou perplexa. Ela nunca tinha visto essa gêmea que parecia estar arruinando a vida dela. Ou seja, por isso ela não tinha controle sobre isso. E foi aí que ela explicou que não é que ela não sabia dessa entidade. Ela só estava tentando fingir que aquilo não estava acontecendo, porque por conta dela que ela tinha sido demitida de tantos outros empregos. Mesmo estando nesse novo trabalho e as pessoas meio que entendendo o que estava acontecendo, parecia perigoso eles verem 2 Emilys em lugares diferentes, além de assustar todo mundo o tempo todo. Muitos pais, inclusive, começaram a tirar as filhas da instituição, porque elas chegavam em casa, contavam o que tinha acontecido e eles ficavam assustados. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Então, os diretores, apesar de gostarem muito da Emily, eles não tinham o que fazer. Se eles não demitissem a Emily, eles iam perder as alunas. Então, de novo, ela foi mandada embora. Quando essa gêmea da Emily se tornava visível, a Emily mesmo se tornava muito letárgica e distante. Era como se essa duplicata fosse uma parte do espírito dela que tivesse se libertado. E aí, quando a gêmea desaparecia, a Emily voltava a se sentir normal, como se nada tivesse acontecido, como se a energia dela não tivesse sido sugada. Quando questionaram ela sobre esse incidente na aula de jardinagem e de costura, ela disse que quando ela estava sentada no jardim, ela sentiu vontade de ir até a sala para checar as meninas lá dentro e ver se estava tudo bem. Só que ela não chegou a fazer isso. Então, muitos acreditam que talvez essa gêmea fosse um reflexo do que a Emily queria ser. Então, ela queria estar acompanhando as 2 salas ao mesmo tempo. Ela queria estar presente para todas as alunas. Então, de certa forma, parecia uma gêmea dela para que ela conseguisse fazer esses 2 papéis, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Outra teoria é que as pessoas acreditam é que talvez a gêmea da Emily saia para fazer as tarefas que ela queria fazer em um universo alternativo. Então, em um universo paralelo, de repente, ela queria estar na sala de costura. Então, enquanto nesse universo a Emily tá na sala de jardinagem, no outro universo a gêmea dela foi pra sala de costura e o que a gente via aqui é só um eco do que a Emily realmente é. Tá, mas por que eu tô falando de tudo isso? Da onde surgiu essa história de gêmea? Na verdade, o nome certo pra esse fenômeno seria doppelganger. A história da Emily com certeza é a mais famosa, mas ao longo da história a gente tem várias personalidades famosas, inclusive, que dizem ter visto seu próprio doppelganger. Mas o que é um doppelganger? Se você já assistiu How I Met Your Mother, você provavelmente lembra que eles vivem tentando procurar o doppelganger de cada um deles. Mas na série, o doppelganger se refere a uma pessoa que é muito parecida com você e que existe no mundo. Até porque existem teorias de que tem 7 pessoas idênticas a gente no mundo todo e coisas assim. Mas essa palavra é uma palavra alemã usada para se referir ao fantasma de uma pessoa. Ela vem de doppel, ou seja, duplo, e ganger, que anda. Ou seja, seria um duplo que anda. Um dos retratos mais famosos de um doppelganger é no livro O Retrato de Dorian Gray. Nesse livro, um homem da alta sociedade inglesa, que é muito bonito, ele não aceita envelhecer, então ele pede para um artista famoso fazer um quadro dele exatamente igual a ele. Só que aí quem vai envelhecer é o quadro e não ele. Ele sempre vai permanecer com aquela aparência bonita e jovem. O mito do doppelganger está associado à ideia desse gêmeo mau e também no fenômeno da bilocação. Ou seja, estar em 2 lugares
lugares ao mesmo tempo, como eu falei da Emily em outros universos. Segundo a literatura parapsicológica, o duplo etéreo seria formado de um tipo de matéria mais rarefeita ou mais sutil de que os nossos 5 sentidos são capazes de perceber, mas ainda é matéria pertencente ao plano físico. Ou seja, o que significa é que esse gêmeo vai existir no plano físico, ele vai ter matéria, mas vai ter uma matéria que a gente não consegue exatamente perceber. Então vai ser mais estranho do que uma pessoa normal, você vai conseguir notar a diferença. Esse gêmeo pertence ao nosso corpo físico, mas consegue se separar dele, apesar de não conseguir ir muito longe. Então não dá pra eu estar aqui e meu doppelganger tá lá em Paris. E não é só alguém que parece uma pessoa, mas é um reflexo dela. Uma duplicata espectral. Palavra bonita, né? E esse doppelganger tem uma ligação muito próxima com a pessoa, é claro. Então, se eu me machucar, o meu doppelganger também vai aparecer com esse machucado. Só que quanto mais esse corpo etéreo existir, quanto mais forma ele tiver, quanto mais real ele for, menos energia eu vou ter e mais letárgica eu vou ficar. Algumas doenças, como a esquizofrenia, levam as pessoas a acreditarem que existe um duplo dela. Mas a ciência não sabe bem explicar por que existe esse fenômeno ou como acontece. Pode ser que seja real, pode ser que não seja, pode ser só um delírio da cabeça de cada um, mas com esse relato da Emily e com os relatos a seguir que eu vou contar pra vocês de pessoas famosas, dá pra gente pensar se isso é verdade ou não. A história da Emily foi contada pela primeira vez em um livro de um cara chamado Robert Dale Owen. O livro dele foi escrito em 1860, ou seja, depois de 15 anos dessa história da Emily, e se chama Footfalls on the Boundary of Another World. Depois que a Emily foi demitida desse internato, não se sabe exatamente o que aconteceu com ela, pra onde ela foi, se ela foi empregada em outro lugar, se ela continuou vivendo com a gêmea dela, simplesmente morreu aí a história. No livro, Robert diz que ouviu essa história de uma garota chamada Julie, que era estudante desse internato e viveu tudo aquilo com a Emily. Então, primeiro, tem alguma verdade nesse livro? Apesar de muitas pessoas acreditarem que sim, foi um evento que aconteceu, é importante lembrar que o livro dele é o único relato conhecido da Emily Saget em específico. Não tem nenhuma documentação sólida hoje para confirmar a existência dela. Só algumas evidências da família dela que morava na cidade perto da época do nascimento dela. Então, de fato, não dá pra saber se a Emily realmente existiu, se foi só um conto que ele quis contar no livro dele. Mas tá, agora vou contar pra vocês os relatos das celebridades que também viram os doppelgangers pra vocês tirarem as próprias conclusões. O primeiro, Johann Wolfgang von Goethe. O Goethe nasceu em 1742 e faleceu em 1839, então é bem antigo. Esse caso sugere que os doppelgangers podem estar envolvidos com o tempo ou mudanças dimensionais. Ele foi um poeta alemão no século XVIII e ele escreveu sobre o seu confronto com o próprio doppelganger em um poema chamado Poesia e Verdade. Nesse poema, ele relata uma viagem onde ele ia encontrar uma jovem que ele estava tendo um caso. Ele estava bem emocionado e perdido em pensamentos durante essa viagem. O Goethe, quando ele olhou para fora, ele viu um jovem vestindo um terno cinza com botões dourados. Esse homem apareceu brevemente e depois desapareceu, mas se parecia muito com ele. 8 anos depois, ele estava fazendo a mesma viagem para ver essa mesma jovem e ele percebeu que ele estava usando o mesmo terno cinza, enfeitado com vários detalhes dourados, exatamente como o duplo dele. Só que isso 8 anos atrás. Ou seja, para ele, talvez naquela primeira vez ele tenha visto o eu dele de 8 anos depois fazendo aquela mesma viagem. Ele também presenciou um fato que um dia ele viu um amigo dele usando o roupão dele na rua, mas o amigo dele não estava na rua naquele momento. E aí quando ele chegou em casa, ele viu que o amigo dele estava de fato na casa dele usando aquele mesmo roupão. O amigo tinha pegado uma chuva, então pegou aquele roupão emprestado. Talvez ele só tivesse visto o amigo e aí deu tempo do amigo chegar na casa dele antes dele, mas pra ele parecia improvável. Próximo caso, Catarina a Grande. Ela foi uma imperadora russa e viveu no século XVIII. Uma noite, ela foi acordada pelos próprios servos que estavam alegando que tinham visto ela sentada na sala do trono. A Catarina levantou e foi ver de perto o que estava acontecendo, achando aquilo uma afronta. Quem estava sentado no trono dela? Só que aí ela acabou dando de cara com a doppelganger sentadinha no trono real. A imperatriz ordenou que os soldados atirassem no fantasma, que imediatamente desapareceu. Coincidentemente ou não, pouco tempo depois, a própria Catarina faleceu. Percy Bysshe Shelley. Além de poeta, o Percy era casado com a escritora Mary Shelley, autora do clássico Frankenstein.
Pouco antes dele morrer, ele confessou pra esposa ter visto várias vezes uma figura que era exatamente igual a ele. Um amigo da escola também afirmou ter visto o doppelganger do Percy. Segundo a história, ele teria avistado Percy em um caminho próximo à casa dele. Ele teria entrado em um beco sem saída e nunca mais voltado. Só que o verdadeiro Percy estava bem longe dali. Rainha Elizabeth I. Ela sempre foi tida como uma monarca sensata e equilibrada, então seria muito difícil que ela fosse falar para as pessoas que ela viu um fantasma. Só que a última linhagem dos Tudor a governar a Inglaterra alegava ter visto a doppelganger dela deitada na própria cama dela, como se ela tivesse morta. Quando ela ficou sabendo, ela acreditou que aquilo era um presságio de morte. E, infelizmente, ela também veio a falecer pouco tempo depois. Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln era conhecido pela honestidade e pelo interesse dele em fenômenos paranormais. Sim. Inclusive, dizem que ele assombra a Casa Branca até hoje. A história conta que um dia ele estava descansando no sofá quando ele olhou no espelho e viu 2 reflexos dele mesmo. Só que quando ele levantou para ver de perto, o doppelganger desapareceu. E aí ele deitou de novo no sofá e o doppelganger reapareceu. Ele teria tentado reencontrar o doppelganger outras vezes no espelho, mas ele nunca conseguiu. Inclusive, a esposa dele também acreditava que aquilo era um presságio de morte e não deu outra. Pouco tempo depois, o Lincoln faleceu. E por fim, Guy de Maupassant. O romancista francês foi inspirado a escrever um conto chamado Louis, ou seja, ele, depois de uma perturbadora experiência com o doppelganger em 1889. Enquanto ele estava escrevendo, ele alegou que o seu dublê de corpo entrou na sala. Ele teria sentado do lado dele e começado a ditar a história que ele deveria escrever. Nesse conto, um jovem está convencido de que está enlouquecendo depois de ter vislumbrado o que parece ser o seu dublê de corpo, ou seja, o que de fato ele achava que estava experienciando. Ele afirmou que teve vários encontros com o doppelganger. No final da vida dele, ele foi internado em uma instituição psiquiátrica por ter tentado tirar a própria vida em 1892. No ano seguinte, ele faleceu. E algumas pessoas acham que talvez a visão do doppelganger pode ter vindo de alucinações porque ele tinha contraído sífilis. No caso da Emily Saget, ela nunca encontrou a própria gêmea, então isso foi bom pra ela, porque é considerado um mau presságio que você veja o seu gêmeo do mal. O fenômeno do doppelganger não pode ser confirmado como tantos outros fenômenos paranormais que a gente vê por aí, espíritos e tal, mas muitas pessoas acreditam. O que eu recomendaria pra vocês é, se você achar que tá vendo o seu gêmeo do mal, não fica focado muito nisso, porque pode ser que dê ruim. Enfim, quero muito saber o que vocês acham dessa história, se vocês acreditam ou não. Quem já assistiu Vampire Diaries também já sabe um pouquinho o que é um doppelganger. Mas enfim, comentem aí. Esse foi o caso de hoje e até a próxima.